Olá, queridos. Uma boa tarde a todos vocês. Aqui é o professor Roberto Silva, dos cursos de Teologia, Hebraico e Grego. Esta é a nossa quarta aula da disciplina de Panorama do Antigo Testamento, interagindo com os nossos alunos do curso Bacharel em Teologia, modalidade EAD, modalidade à distância, compartilhando com vocês também aqui do canal e já divulgando, queridos. Querem estudar no seu tempo, dentro de um método didático, prático, eficiente? Procure a nossa pessoa. Nosso contato é o 11 970 98 42 32. Somos professores há 16 anos, professor de teologia, hebraico e grego, com mestrado e doutorado em ciências da religião, 13 anos estudando e compartilhando este conhecimento com os nossos queridos alunos. E às vezes na semana o pessoal está sempre perguntando, querendo me inserir em algum grupo de debate teológico, e não tenho como. Meu tempo é dedicado, o meu tempo profissional é dedicado 100% para os meus alunos. Então, gostaria de ter acesso ao conhecimento acadêmico, que propriamente é uma teologia acadêmica que os alunos aprendem na universidade, uma teologia sem influência dogmática, neutra, não vinculada a uma linha eclesial, mas uma teologia acadêmica, ecumênica e interdenominacional. É conosco, professor Roberto Silva. Queridos, nessa quarta aula da disciplina de Panorama do Antigo Testamento, já trabalhamos várias questões relacionadas ao Antigo Testamento dentro de um contexto teológico, as fontes, o profetismo, a questão do proto, deutero, trito, Isaías, o período pré-exílico, exílico, pós-exílico, as questões teológicas, sociais, são vários conteúdos. E agora estamos trilhando o período intertestamentário e a sua influência. Na aula passada, vimos sobre as questões angelomórficas, Melquisedeque como figura messiânica e figura angelomórfica de um grupo do judaísmo intertestamentário. Nossa aula de hoje ainda gira em torno do período intertestamentário, visto que a compreensão do período intertestamentário é de suma importância para a compreensão do que será construído no período neotestamentário. Logo, não conhecer o período intertestamentário é um problema, tanto na teologia paulina, petrina, joanina, porque tem aspectos da teologia intertestamentária. Bem, isso é tão verdade que o Novo Testamento ele já traz até uma concepção demonológica muito diferente do Antigo Testamento. O fato é que no Antigo Testamento nem a palavra demônio existe. O Antigo Testamento ele é um texto em hebraico e nós temos terminologias hebraicas utilizadas como Elilim, Shidim, e essas terminologias sempre se referem a ídolos estrangeiros. E aí nós temos o problema da Septuaginta transformando esses ídolos estrangeiros em grego, daimonion, e construindo uma demonologia que tem a ver com o judaísmo intertestamentário, que ele já é muito mais demonológico e místico. É interessante, queridos, que a literatura apócrifa, ela será de suma importância para a construção de um pensamento teológico intertestamentário que influencia, de fato, o pensamento neotestamentário também. Observa-se que no livro da Ascensão de Isaías, o capítulo de número 2, o versículo de número 2, diz o seguinte:
E Manassés não serviu ao Deus de seu pai e dedicou-se ao culto de Satanás e seus anjos e de seus poderes. Então, o que nós temos aqui? O autor do livro da Ascensão de Isaías, ele constrói uma hierarquia demoníaca já no judaísmo intertestamentário. Possivelmente temos essa obra como um apócrifo do período intertestamentário, não escrito na Septuaginta. Nem todos os apócrifos estão na Septuaginta. Existem muitos outros apócrifos intertestamentários não inseridos na Septuaginta que também faziam parte do imaginário religioso da comunidade judaica qumrânica, uma comunidade mística e apocalíptica também. Então aqui nós temos uma hierarquia. O autor está falando a respeito de Satanás e seus anjos e seus poderes. Olha, aqui nós temos uma pirâmide, onde Satanás está no topo dessa pirâmide. Logo, no período intertestamentário, nós já temos o chamado dialogismo, o chamado dualismo. Nós já temos aquela influência que veio dos persas, que influencia a comunidade judaica pós-exílica repatriada, a ideia do zoroatrismo, do céu, da terra, do bem, do mal, do noite, dia, do dualismo. Isso é muito forte. Então, se Deus é o representante do bem, ele precisa de um inimigo que seja o representante do mal. E nos apócrifos intertestamentários e posteriormente neotestamentários, Deus, ele deixa de ser o centro do bem e do mal. É importante destacarmos, queridos, que na própria literatura canônica, Isaías 45, verso 7, propriamente o discípulo de Isaías, o profeta deutero-isaiânico, diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, asseguro o bem-estar e crio a desgraça. Sim, eu, Yahvé, faço tudo isso. E outras traduções, eu crio o mal. Né? Eu crio o mal. Assim também está lá no texto da Estutegartência da Bíblia hebraica. Javé como criador do mal. Observa-se que no período pré-exílico e exílico não há uma ideia aonde o mal seja um personagem central e pessoal inimigo de Javé. Mas a partir do pós-exílio começa a se construir um dualismo aonde o mal ele tem uma personificação que não está mais na conta de Javé. Javé, como diz Isaías 45, 7, que cria Shalom e que também cria Ra, em hebraico, que cria o mal, ou seja, a partir do período pós-exílico, nós já vamos ter no livro de Jó, que é um texto pós-exílico, o termo Satã. Né? Embora a demonologia de uma concepção hierárquica, onde o Satã é o chefe de uma hierarquia demoníaca, isso não é claro ainda em Jó, mas já tem traços, né? Nós já vamos começar a entender um personagem, o Satã, que é uma palavra hebraica que usada em outros textos do Antigo Testamento, só significa adversário. Inclusive, nós temos até referências do Antigo Testamento, quando Davi é chamado de adversário no texto em português e a palavra hebraica lá está Satã. Só que Davi não é um Satã numa perspectiva de ser espiritual, inimigo de Deus e líder do mal. Não. Período pré-exílico ainda não. Literatura deuteronomista ainda não. Mas a partir do pós-exílio, em Jó, nós já temos uma personificação do mal na figura de Satã, e isso será muito forte na literatura apócrifa. Nos apócrifos intertestamentários, o judaísmo iniciará a construção demonológica de um Satã, em grego Satanás, traduzido adversário,
de um ser que começará a ser uma espécie do líder do mal e que ele tem subordinado seus anjos e seus poderes. Agora aqui complicou, queridos, porque quando o livro da ascensão de Isaías ele fala de seus anjos, indiscutivelmente entra os conceitos angélicos de Enoque. Porque Enoque, capítulo 6, verso 1. Quando outrora aumentou o número dos filhos dos homens, nasceram-lhe filhas bonitas e amoráveis. Os anjos filhos do céu, ao verem-nas, desejaram-nas e disseram entre si: vamos tomar mulheres entre as filhas dos homens e gerar filhos. E aí o capítulo 6 e o capítulo 7 fala de alguns anjos que são figuras centrais, o Semeasa, o Azazel. Cita o nome aqui de 10 anjos que lideravam sobre 10, um total de 200 anjos que olharam a beleza das mulheres e resolveram se humanizar e se relacionar com as mulheres. Então, parece que nesse período que nasce a literatura enóquica, que nós já discutimos aqui no canal um pouquinho e aprofundamos com nossos alunos, obviamente. Então, já nesse período, começa-se uma ideia de anjos que não estão mais nos lugares celestiais, mas que agora eles estão a serviço de Satanás. Eles são talvez parte dos poderes de Satanás. Quando fala de poderes, fala de pessoas a serviço deles em uma escala hierárquica menor. Não a partir da visão cristã. Estou pensando em judaísmo intertestamentário e a sua apocrificidade que contribuirá na construção demonológica e teológica do Novo Testamento e das literaturas canônicas. Observa-se que o Evangelho de Marcos é o evangelho mais demonológico e a todo momento ele acrescenta os exorcismos que Jesus fez. E isso é muito interessante, queridos, porque eu até quero ressaltar que no judaísmo neotestamentário, a figura de Jesus, que recebe o título de Ró Christos, o Cristo, ele passa a ter características diferentes. Ou seja, Jesus, ele recebe o título de Ró Christos, o Cristo. É a palavra grega para o termo hebraico Mashiach. Logo, os judeus do período neotestamentário, grande parte de discípulo de João Batista, segue Jesus e enxerga em Jesus a figura do Messias. Obviamente, Jesus também é chamado de Rabi, visto que o messianismo passa por mudanças. O messianismo pré-exílico, o Messias é um líder militar da casa davídica. Agora, o judaísmo pós-exílico é meio complexo, porque não tem mais casa davídica e Israel não tem mais monarquia. Os persas, sob o poder de Ciro, permite que os judeus voltem para Jerusalém, mas não tem mais rei, não tem mais linhagem davídica e os persas dominam sobre tudo. Logo, os sacerdotes passam a ser uma figura messiânica, os sacerdotes. E uma das funções do sacerdote é ensinar. Um novo adjetivo é atribuído para o Messias. É um Messias com características sacerdotais, é um Messias ensinador, é um Messias rabi. Jesus é um Messias, ele é um rabi, ele é um grande ensinador. O período intertestamentário também coloca uma figura muito importante, ou um adjetivo muito importante sobre o Messias, em uma época onde acredita-se no poder dos demônios, acredita-se no Asmodeu, que segundo o livro apócrifo de Tobias, é o demônio que tinha matado os 7 maridos de Sara, e que é exorcizado segundo a fórmula que o anjo Rafael lhe direciona. Ou seja, acredita-se em demônios, acredita-se em possessão. Já existe um pensamento hierárquico demoníaco onde se pensa em Satanás, seus anjos e seus poderes.
O Messias, no período intertestamentário, além de ser um rabi, que vem desde do pensamento messiânico dos repatriados judaítas, o Messias também é um exorcista. O Messias, ele também tem autoridade sobre os demônios. O Messias, em Marcos, ele é alguém que efetua exorcismos. Ele é alguém que até mesmo pessoas que, segundo o autor do Evangelho de Marcos, destaca com muitas questões a respeito do gadareno, e aí ele até notifica como foi feito a questão do exorcismo sobre o homem de Gadara, sobre o gadareno. E aqueles espíritos vão sobre os porcos e os porcos caem à beira do rio, à beira-mar, e assim são precipitados, né? E aí tem uma questão demonológica que já é uma outra disciplina, né? Já é uma disciplina que envolve mais questões da demonologia. Mas é complexo, né? Uma vez que acredita-se que demônios só têm acesso ao mundo físico por intermédio da possessão. Eles precisam de um corpo. Saindo do gadareno vão para os porcos. Saindo dos porcos, eles perdem a sua possibilidade de habitarem no mundo físico e assim perdem a sua acessibilidade do mundo físico, retornando para o mundo metafísico. É algo muito interessante, porém complexo. O que é importante continuar destacando é que temos a construção de uma teologia no judaísmo intertestamentário. O judaísmo intertestamentário, ele é mais demonológico. O judaísmo intertestamentário, ele é mais escatológico. O judaísmo intertestamentário, ele é mais místico. E todos esses aspectos nós temos no judaísmo neotestamentário. Nós temos um judaísmo neotestamentário onde o narrador notifica, ressalta os exorcismos que Jesus fizera. Nós temos a ideia de um reino messiânico futurístico. Isso também é uma característica importante a ser destacada e tem suas origens também no judaísmo intertestamentário. Você já parou para pensar que não existe citações de ir morar no céu no Antigo Testamento? Ninguém do Antigo Testamento quer ir para o céu. Por quê? Porque não existe a ideia de ir morar no céu no judaísmo do Antigo Testamento. Grande parte dos judeus do Antigo Testamento até acreditam que a forma de ter uma vida abençoada e próspera é ter uma vida abundante na terra. E porque quando morre a pessoa descansa, né? Observa-se que Jesus, ele fala sobre o rico, Lázaro, aquela questão relacionada ao Sheol e ao Hades, em grego, a morada dos mortos. É um pensamento de alguns grupos judeus do período intertestamentário, onde o judeu bom ele ia para o seio de Abraão ser consolado e o judeu ruim ia para o lugar de tormento e no meio disso tinha um grande abismo. Então, temos a reconstrução de um pensamento de vida pós-túmulo do judaísmo intertestamentário, defendido por algumas comunidades judaicas, não todas, porque alguns judeus ainda acreditavam que morreu, acabou. Então, alguns judeus acreditavam que morreu, não acabou. Se for um judeu bom, vai para o seio de Abraão. Se for um judeu ruim, ia para o lugar de tormento. Jesus, ele retrata o pensamento do imaginário religioso do judaísmo intertestamentário. Ou seja, quer conhecer com profundidade a teologia do Novo Testamento, tem que conhecer também os aspectos do pensamento religioso, teológico, do judaísmo intertestamentário. Um pouco das concepções angélicas, as concepções angelomórficas, um pouco da demonologia, um pouco da nova concepção cristológica, porque toda essa nova
teologia que nasce no judaísmo intertestamentário influenciará o judaísmo neotestamentário e logo influenciará o cristianismo de origem, pois o cristianismo de origem não nasce de outros, a não ser judeus. Os primeiros cristãos são judeus. Os primeiros cristãos são ex-discípulos de João Batista. Os primeiros cristãos vieram do judaísmo essênio. Os primeiros cristãos entendiam que Jesus era o Christos, era o Cristo, mas não divino. As questões relacionadas à sua divindade têm forte influência do segundo século para frente e é assunto da nossa disciplina de teologia do Novo Testamento. Queridos, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Você que gostou, entre em contato conosco, o telefone é o 11 970 98 42 32. Professor Roberto Silva. Temos o curso básico, médio, bacharel em teologia, hebraico, grego, modalidade presencial e à distância. Não fique sem estudar, invista no seu conhecimento, invista em você, no seu ministério, no seu chamado, na sua vocação. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo aqui do canal. Aos meus queridos alunos, sigam as tarefas após inserirmos esse vídeo na nossa plataforma e que Deus abençoe a todos vocês. Shalom e um bom feriadão a todos!